O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Dizia ao início, celebramos esta solenidade de todos os santos. E repito, somos chamados a ter diante de nós, a ter diante dos nossos olhos, este duplo desafio. Primeiro, contemplar a santidade ao longo de toda a história, a quantidade de santos anónimos. Por outro lado, contemplar a nossa vocação, a vocação de cada um de nós à santidade. Se falhamos a santidade, falhamos a nossa vocação. Falhamos a nossa vocação que recebemos no dia do nosso batismo. E esta primeira leitura que escutamos do livro do Apocalipse revela-nos mesmo isso. Esta vocação universal à santidade. Que me perdoem os nossos irmãos testemunhas de Jeová que continuam a insistir nestes 144 mil, que são só 144 mil. Mas não é isso que diz a leitura. A leitura diz que do povo de Israel foram escolhidos 144 mil. E 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. Já quer dizer um número infinito. Mas se dúvidas houvesse, diz São João, e a seguir vi uma multidão que ninguém podia contar. Uma multidão que ninguém podia contar. E nessa multidão que ninguém podia contar estou eu, estás tu, está cada um de nós, que é desafiado a fazer parte dessa multidão. A vocação universal à santidade. Dizia Sofia de Melo Breiner, num dos seus poemas, que a santidade nos é oferecida cada dia
E se não quisermos ser santos, cada dia temos de a negar e cada dia nos é proposta. Vamos pensar um pouco nisso, nesta nossa vocação à santidade. Esta nossa vocação que nos diz também São João na segunda leitura. Que admirável amor o Pai consagrou a cada um de nós sermos filhos de Deus. Mas aquilo que devemos ser ainda não se revelou. Mas um dia a nossa vocação é contemplar Deus face a face. Essa é a vocação dos santos. Contemplar Deus face a face. Este, irmãos, é o desafio. É o desafio que o Papa, Alegrai-vos e exultai, na sua carta, diz e fala dos santos da ao pé da porta. Os santos que nós conhecemos e que já se encontram diante de Deus. Ontem tive a possibilidade de ir à minha terra e fui ao cemitério. E o cemitério foi construído, eu tinha 14 anos. Já teve de ser ampliado. Está cheio. E ontem, ao sair, olhei para todas aquelas campas, para aquele cemitério cheio e pensei, todas estas pessoas são gente que eu conheci, com quem eu convivi. E quantas destas pessoas anónimas que eu conheço, mas vocês não fazem ideia quem foram, as suas histórias, a sua entrega, o seu amor. Quantas daquelas pessoas já estão a contemplar o rosto de Deus? É isto que nós celebramos hoje, esta santidade, a santidade das pessoas que foram da minha família, que foram da tua família e que já se encontram diante de Deus para recordar esta universalidade da vocação à santidade. Não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer isso. Então, o Evangelho apresenta-nos as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são verdadeiramente este caminho da santidade. São esta síntese do caminho do Evangelho. Se agarrássemos no Evangelho e colocássemos no chat GPT e pedíssemos qual é o caminho da santidade, não faria esta maravilha. Esta maravilha que fez Jesus, que são as bem-aventuranças, que são um autorretrato, que são uma selfie que Jesus faz a si mesmo, que são o seu caminho de vida e o caminho que Ele propõe a cada um de nós. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. E o pobre em espírito não é. O pobre em espírito é aquele que sabe que a salvação não está em si, mas é dom de Deus. É aquele que se esvazia de si para ser para Deus e para ser para o irmão. Às vezes, a nossa maneira de contar a vida dos santos parece que a santidade, o santo que é um herói. Que o santo é uma obra de uma pessoa. Não. A santidade é a obra de Deus. Aquilo que nós devemos fazer é esvaziar para deixar que Deus faça em nós. Eu costumo dar o exemplo do cálice. O cálice é santo. É. Por quê? Porque está vazio para deixar que o sangue de Cristo seja nele. E nós também somos santos na medida em que deixamos que Deus seja em nós. Quando falamos da santidade de São Francisco, não me digam que eu não amo São Francisco, mas quando falamos de São Francisco, não é a santidade de Francisco, mas é a santidade de Deus que se revela em Francisco. E não sou eu que digo, é São Francisco. No seu testamento ele diz, o Senhor concedeu-me, o Senhor fez, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E a grandeza de Francisco não é ser um herói, mas é ser um santo, porque deixou que Deus fosse nele. Deixou que Deus agisse nele. Como a Madre Teresa de Calcutá, que dizia, sou como um lápis na mão de Deus, para escrever uma história de salvação. É isso, a santidade. E é importante nós pensarmos nisso. Por isso, desafio-vos a ler de novo e a reler as bem-aventuranças. Como esta obra que somos chamados a realizar.
como contemplar a vida de Cristo e contemplar aquela que deve ser a nossa vida. Aquela que deve ser a nossa vida. O desafio da santidade. Conto-vos uma história. Um dia havia uma criança muito pequena, como tu, mais pequenito. Sim, tu mesmo. Que andava a brincar enquanto a mãe fazia daqueles tapetes, tipo arraiolos. E a mãe continuava a trabalhar e ele andava lá pelo chão, a brincar. E de vez em quando olhava aquilo que a mãe estava a fazer. E a mãe sempre a trabalhar. Mas vocês já viram como é que são aqueles tapetes do outro lado? A mãe estava a trabalhar do lado direito, a criança via de baixo para cima. E de baixo para cima vocês já viram como que são estas obras do avesso? É só fios pendurados, não se vê nada, não se percebe nada. Então aquela criança dizia, eu não sei o que é que a minha mãe anda a fazer. E aquilo é só fios pendurados. Trabalha para fazer uma coisa tão feia. Ela não tem jeito nenhum para isso. Valha-me Deus. Um dia, a mãe percebeu isso e agarrou na sua criança ao colo e pegou nela para que ela visse a sua obra de cima para baixo. E ao ver de cima para baixo, viu a beleza da sua obra e disse, a minha mãe faz um trabalho tão bonito. Que jeito tem a minha mãe para isso? Irmãos e irmãs, na nossa vida, com altos e baixos, tantas vezes nós também olhamos para a nossa vida e corremos o risco de estar a ver assim, de baixo, do fundo, para cima. E não percebemos a obra de Deus, não percebemos a santidade, não percebemos aquilo que Deus está a realizar na nossa vida, em nós, na vida dos nossos irmãos, na igreja. E as bem-aventuranças e celebrar o dia de todos os santos é olhar um pouco de cima para baixo, é ver a obra de Deus e deixar que Deus seja em nós. Há 2 erros quando falamos da santidade. 2 erros. E peço-vos, digo a mim e digo a cada um de vós para eu não cometer. O primeiro erro é aquilo que eu já disse. É pensar que ser santos é ser heróis. Ser santos é eu agora, Frei Carlos, vou mudar o mundo. Eu. O santo não é um herói, mas aquele que deixa que Deus seja nele. O segundo erro é aquele de ficar nesta vida, desculpai-me a palavra, mas ontem fui à minha terra, por isso vou usar uma palavra popular, ficar nesta vida embasbacado, a olhar, sabe-se lá para o quê, e achar que o santo que é um paz de alma. Não. A santidade é deixar que Deus seja em nós. Mas se deixamos que Deus seja em nós, Deus leva-nos a ser para este mundo. Deus leva-nos a ser pobres em espírito, a esvaziar-nos de nós mesmos para ser para este mundo, para construir a paz, para construir a justiça, para ser misericordioso, para ser para o outro. Por isso o santo não é autorreferencial, o santo não é o herói, mas o santo é aquele que é para Deus e para o mundo. Este é o segundo desafio. Deixar que Deus seja em nós. Mas se deixarmos que Deus seja em nós, Deus leva-nos longe. Não eu, mas Deus em nós. Eu queria terminar com palavras muito atuais. O Papa Francisco escreveu uma nova encíclica. Depois de 2 encíclicas sociais, de uma encíclica sobre a fé, Dilexit Nos, onde fala, as primeiras palavras são mesmo amou-nos, amou-nos, amou-nos. Somos chamados a ser santos porque somos amados. Amou-nos. E fala do coração.
do coração de Deus que nos ama e do coração do homem, que é chamado a amar. Em um certo ponto, no número 205, tem aqui um desafio que eu acho que sintetiza aquilo que eu estava a tentar dizer. A proposta cristã é atrativa quando pode ser vivida e manifestada na sua integridade. Não como um simples refúgio em sentimentos religiosos ou em cultos faustosos. Que culto seria o de Cristo se nos contentássemos com uma relação individual, desinteressada em ajudar os outros a sofrer menos e a viver melhor? Poderá agradar ao coração que tanto nos amou se nos mantivermos numa experiência religiosa íntima, sem consequências fraternas e sociais? Irmãos, convido-os a comprar, a ler e a pensar este desafio. A santidade não é uma obra minha, mas a santidade desafia-me a ser para o mundo. A não me fechar no meu intimismo e individualismo, mas a ser para o mundo. A amar como Jesus amou. A ser para o outro como Jesus foi. Isto é, a viver as bem-aventuranças. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.